A paz do Senhor, meus irmãos da Assembleia de Deus, Templo Central, na cidade de Mombaça. Passando para desejar a todos uma boa noite. Hoje, domingo, dia 19 de julho, estamos gratos a Deus por mais um privilégio que Ele nos concede de podermos participar e compartilhar de uma palavra. Eu quero ler um texto que está no livro do profeta Isaías, capítulo 6, apenas o versículo 1 que diz assim: E no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e os seus séquitos enchia o templo. Graças a Deus, estamos diante de um texto bastante conhecido de todos que apreciam ler a Bíblia Sagrada, o capítulo 6 do livro do profeta Isaías. Se nós fôssemos subordinar um tema a esta singela palavra, subordinaríamos o seguinte tema: derrota com sabor de vitória. Nós precisamos entender que tem coisas na nossa vida que é importante que nós venhamos perder. Nem toda perda ela é negativa. O problema é que perder mexe com o nosso eu, mexe com o nosso ego, com o nosso autoestima. E o texto em foco que lemos, ele vai dizer que Uzias morre. Isaías agora perde um ente querido, ou seja, Uzias fazia parte da sua família. Isaías agora está desnorteado. Aí o texto diz: e no ano em que morreu o rei Uzias. E aqui nós queremos pontuar algumas aplicações para a nossa vida espiritual. A primeira verdade que nós queremos pontuar nesse texto. Verso 1 diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Queremos pontuar em primeiro lugar, a Bíblia diz que Isaías perde Uzias, mas Deus vai dar visão ao profeta Isaías. Versículo 1 diz: eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Isaías perde Uzias, Deus agora lhe presenteia com visões espirituais. Eu me lembro de Ezequiel capítulo 1, a parte última do versículo diz: e se abriram os céus e eu vi visões de Deus. Visões de Deus é ver Deus trabalhar nas nossas impossibilidades. Visões de Deus é ver Deus trabalhar nas nossas impotencialidades. É Deus mostrando que o que eu não posso fazer, Deus faz por nós. Onde nós não podemos agir, Deus, Ele age. Então, enquanto o coração de Isaías estava temeroso, porque havia perdido, Deus agora presenteia o profeta com visões de Deus. Eu me lembro do capítulo 21 do Gênesis, versículo 19, quando Agar, preocupada com odre de água na mão, o pão acabou, e ela agora pensando que o menino havia de morrer, porque não tinha pão, não tinha água, e ela agora deixa a criança ali, se distancia a um tiro de arco e diz: eu não quero ver a morte da criança. Aí o versículo 19 do capítulo 21 do Gênesis diz que Deus brada do céu e diz: ei, Agar, abre os seus olhos e veja. E quando ela olha, ela contempla do seu lado uma fonte de água para saciar a sede daquela criança. Então quer dizer a você nesta noite, Deus te dará visões. Você enxergará o sobrenatural de Deus. Na visão de Isaías, ele estava perdendo. O texto diz: no dia em que morreu, ele perdeu, ele se distanciou fisicamente. Aí Deus disse: olha, eu vou te presentear. Aí Deus abre os olhos do profeta e ele vê Deus sentado no seu trono. Oxalá que nesta noite Deus possa abrir os nossos olhos e que nós possamos enxergar visões de Deus, que nós possamos ver o
o sobrenatural, porque a fé, segundo Hebreus 11 e 1, é o firme fundamento daquilo que se espera e a prova daquilo que se não vê. Ninguém enxerga, mas você enxerga. Ninguém estava vendo dentro do templo, mas Isaías pôde contemplar o Senhor assentado no trono. Deus te mostrará, Deus te dará visões que acalmará o teu coração, que acalmará a tua alma, e você vai entender que a mão de Deus está trabalhando ao teu favor. Uma segunda verdade que queremos pontuar nesse texto, o versículo 3 diz: e clamava uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Aqui podemos pontuar uma segunda aplicação. Isaías perde Uzias, aí Deus agora vai presentear o profeta, vai lhe fazer ouvir, vai lhe dar sensibilidade para ouvir a voz de Deus. O verso 3 diz que ele ouviu os serafim clamando: Kadosh, Kadosh, Santo, Santo. E nesta noite não é diferente. Em meio a esta pandemia, em meio a esta crise, Deus te dará sensibilidade para ouvir a sua voz. A Bíblia diz: quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Você lembra de Moisés, no capítulo 3 do Êxodo, quando Moisés tem que fugir, empreender fuga, pois havia matado o egípcio. Moisés agora no deserto de Midian, apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro, e de repente ele vai caminhando e ele vê um arbusto pegando fogo, uma sarça, e aquilo lhe chama a atenção. E quando ele chega perto daquela sarça, aquela cena agora deixa Moisés um tanto impactado, porque a sarça não se consumia, e de repente dentro da sarça uma voz se ouviu: Moisés, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque a terra onde tu estás é terra santa. Então nesta noite a voz de Deus é como a voz de muitas águas. Deus quer falar o teu coração para acalmar a tua alma, para aquietar as tempestades. Você lembra no capítulo 4 de Marcos, em meio à tempestade da vida, Deus teve que falar, dizer: aquieta-te vento, acalma-te mar, e disse que naquele momento houve bonança. E muitas vezes há uma tempestade interna, uma luta interna, e só a voz do Todo-Poderoso é quem pode aplacar, acalmar essa tempestade. Nesta noite Deus está dizendo a mim e a você: eu estou te dando sensibilidade para ouvir a minha voz. Uma terceira aplicação que queremos pontuar nesta noite. Versículo 1 diz: e no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto sublime trono, e os séquitos enchia o templo. Aqui podemos pontuar uma terceira aplicação. Isaías perde Uzias, aí Deus agora vai mostrar a Isaías a sua estabilidade. Verso 1 diz que o Senhor estava sentado no trono. Estabilidade é firmeza. Estabilidade é solidez, segurança. Trono fala de poder, domínio. Uzias morreu, o governo humano estava sem direção. Mas Deus disse: ei, Isaías, olhe para cima, eu estou no trono. Enquanto o governo humano está sem direção, sou eu que estou regendo a terra. Ei, é Deus quem tem a direção. A Bíblia diz que todo o poder foi lhe dado no céu e na terra. A morte de Uzias causou instabilidade, ou seja, inconstância, volubilidade. Mas Deus sentado no trono simboliza estabilidade, segurança, fortaleza, solidez, firmeza. Pode descansar, Deus está no controle de tudo. Isaías 43:13 diz que ainda antes que houvesse dia, Ele é. E não há quem possa fazer escapar
das suas mãos. Operando Deus, quem impedirá? Uma quarta verdade que queremos pontuar, versículo 4 diz: e os umbrais das portas se moveram, e com a voz do que clamava, e a casa encheu de fumaça. Queremos pontuar uma quarta aplicação. Isaías perde Uzias, aí Deus lhe dá a sua presença. Verso 4 diz que a casa se movia, estava cheia de fumaça. Fumaça simboliza Shekinah, glória, poder, presença. Deus disse: ei, você perdeu Uzias, mas você tem a minha presença. E nós sabemos que a graça de Deus nos basta. Em meio às aflições de Paulo, em meio às crises existenciais, Paulo ora 3 vezes. Clama para Deus tirar o espinho da carne. E a voz do Senhor brada e diz: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É por isso que Moisés diz: Senhor, se tu não for comigo, não me faça sair da tua presença. Deus disse: Isaías, você perdeu Uzias, mas eu continuo com você. A minha presença é contigo. Aí o Salmo 124 diz: se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado. Nós só chegamos até aqui pela misericórdia do Senhor. Hoje faz 4 meses que essa pandemia se instalou-se, que nós estamos impossibilitados de congregarmos nos nossos templos, mas nós estamos de pé, porque a misericórdia dele tem nos alcançado. Está escrito em João 15, que sem ele nada podemos fazer. Então, desfrute dessa augusta presença nesta noite. É a presença dele que te dá graça, alegria, segurança, força. É a presença dele que te garante certeza de dias melhores. E em quinto lugar, versículo 7 diz: e com ele tocou minha boca e disse: eis que eu toco os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado está os teus pecados. Aqui eu posso pontuar uma quinta verdade. Isaías perde Uzias, mas Deus lhe presenteia com restauração. A Bíblia diz que o Senhor tocou-lhe com brasa viva do altar e lhe purificou, lhe restaurou. E nesta noite eu quero lhe dizer que Deus é Deus de restauração. Deus é Deus de oportunidades. Até que nós possamos olhar para a nossa volta e não ver uma luz no fim do túnel. Mas Jó vai dizer que há esperança para a árvore que ainda que for cortada, e ainda que o seu caule venha envelhecer na terra, mas ele diz que na raiz tem vida. Aí o Salmo 1 diz que aqueles que foram plantados junto aos ribeiros de água, no tempo de sequidão, serão viçosos e darão fruto. Deus dá uma visão a Jeremias, de Jeremias, o que é que você enxerga? O que é que você vê? Ele disse: eu vejo uma vara de amendoeira. Aí Deus disse: viste bem, porque eu velo, eu cuido da minha palavra para fazer cumpri-la. Então espere um tempo de restauração de Deus para a tua casa. Há um tempo de restauração de Deus para a tua família. Há um tempo de restauração de Deus para a tua finança, para o teu comércio, para a tua vida espiritual. A Bíblia diz em Eclesiastes que para tudo há um tempo determinado. Que nós possamos crer que Deus está no controle e que Ele fará muito mais além daquilo que pensamos ou imaginamos. Que Deus em Cristo nos abençoe.